texto que nós lemos já é um texto tão conhecido da Igreja do Senhor, capítulo de número 7 e capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos, nos mostra a história do primeiro mártir da Igreja, a primeira testemunha a perder a sua vida por este Evangelho. Quando olhamos para a história do cristianismo, percebemos de que esta história é mesclada com incontáveis mártires que desde o primeiro século até hoje testemunham com o seu próprio sangue a sua fé na palavra de Deus e a crença na pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, temos o registro deste primeiro mártir. A palavra testemunha no original significa aquele que dá a sua própria vida, literalmente falando. O mártir, ou mártir melhor, é aquele que está disposto a, se possível, perder a sua própria vida, mas não abre mão da sua fé. No capítulo 8, 7, versos 54 a 68, do 1 ao 2, nós encontramos um registro de Estevão. Seu nome significa coroa. E quando olhamos para a vida deste nobre servo do Senhor, entendemos de que ele certamente recebeu também uma coroa, receberá melhor, uma coroa pelos seus grandes feitos, pelas suas grandes obras. No capítulo 8, que foi o versículo que acabamos de ler, versos 1 e 2, encontramos a história desse mártir. No capítulo 12, versos 1 e 2 também, encontramos o segundo mártir da igreja, Tiago. A Bíblia nos diz: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja, e o texto diz, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Quando olhamos da igreja para estes dois exemplos, percebemos de que já nos primeiros dias a igreja do Senhor enfrentou grandes perseguições. E quando paramos para pensar sobre perseguição, entendemos de que só aqueles que são realmente fiéis a Deus estão dispostos a enfrentar tudo o que for preciso para servir ao Senhor, se necessário for, até com sua própria vida. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que desde o início o cristianismo foi alvo de grandes perseguições. Podemos afirmar que as perseguições começaram, os ataques começaram na pessoa do próprio João Batista. Mesmo antes da igreja iniciar os seus primeiros passos, o Evangelho de Mateus, no capítulo número 11 e o versículo número 12, nos registra o martírio de João Batista por sua fé. Mateus capítulo 11, versículo de número 12, nos mostra esta verdade. 11, melhor dizendo. O texto nos diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, veja que diz o texto, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Desde antes, muito antes do início da igreja, já podemos observar que a história desse povo é uma história marcada por perseguições. O apóstolo João, escrevendo sua carta no capítulo 10, verso do número 1 ao verso número 12, vai nos mostrar também, mais uma vez, o registro da perseguição a este homem de Deus, chamado João Batista.
O próprio Jesus, no capítulo 11 de Marcos, versículo 18, foi vítima desta perseguição. O evangelista Marcos, no capítulo número 11, no verso número 18, nos diz a seguinte expressão: e os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. Não somente João Batista, mas o próprio Jesus foi alvo da perseguição contra o cristianismo. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que foi o texto escolhido para a reflexão desta noite, no capítulo 7, versos 58 a 60, vamos encontrar a morte de Estevão, um homem, segundo a Bíblia, cheio do Espírito Santo. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo número 5, a Bíblia diz que a igreja elegeu Estevão, que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, verso de número 8 de Atos dos Apóstolos, nos diz que Estevão era cheio de fé e de poder, mas mesmo assim não conseguiu livrar-se da grande perseguição. Desde os primórdios, como falamos, a igreja vem sofrendo perseguições. No capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 1 e 2, a Bíblia dizia: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e o texto diz: e doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Verso número 3: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão. Quando vamos olhar para esse texto, vamos perceber que aqui estão os dois apóstolos, João e Pedro, que estavam pregando a palavra de Deus, mas que já eram alvo, como João Batista foi, como Jesus foi, desta perseguição. O versículo de número 17 do capítulo 4 nos diz que quando lançaram estes dois discípulos, esses dois apóstolos na prisão, o verso 17 diz: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais em nome de homem algum. Tanto João Batista como o próprio Jesus, como Pedro, como o próprio João, neste capítulo 4 de Atos, sofreram perseguições. O verso número 20 tem uma expressão que me chama a atenção no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. O verso diz: o próprio discípulo, o próprio apóstolo João, respondendo, Pedro João, face à perseguição que estava sobre si. Eles dizem: porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E o verso 21: mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. A perseguição foi ferrenha. O versículo de número 29 do capítulo 4 nos diz: agora, pois, ó Senhor, falando com os apóstolos, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. A perseguição era algo tão forte que muitos perderam a sua vida jovem. No capítulo de número 5 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 32, vamos ver mais uma vez estes mesmos discípulos diante do sinédrio sofrendo mais uma perseguição. O versículo de número 32 nos diz: porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Eles maquinaram matar os discípulos, porque os apóstolos, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Quando olhamos, por exemplo, para o versículo
versículo de número 40 do capítulo 5, nos diz a expressão: e concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os, veja o que diz o texto, açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Verso 41 nos diz: retirando-se, pois, da presença do conselho. Veja o sentimento que estava no coração dos apóstolos, apesar da perseguição, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Quando olhamos para o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que 4 grupos se reúnem para deliberarem e matar o mártir Estevão. O verso de número, capítulo 6, verso 8 e 9 de Atos nos dizia: Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados os libertos, tem uma tradução que chama libertinos, e dos cineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. E quando olhamos para o versículo 10, a Bíblia nos diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. O verso 11 nos diz a parte inicial: então subornaram uns homens para que dissessem calúnias. O verso de número 13 nos diz: apresentaram falsas testemunhas. E por conta da falsa testemunha, por causa da calúnia, Estevão vai ser apedrejado. A perseguição, ela tirou a vida de um mártir da igreja, Pedro. A perseguição tirou a vida de um mártir da igreja, Tiago. Mas antes deles, Estevão abriu a porta. O verso de número, do capítulo 7, o verso de número 57 em diante, a Bíblia nos mostra que eles não apedrejaram Estevão dentro da cidade. Porque para qualquer judeu, eles sabiam que o apedrejamento não poderia ser feito dentro da cidade santa, obedecendo o que está em Deuteronômio, capítulo 17, verso do 2 ao 7, bem como o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 14, onde a lei de Moisés dizia de que aqueles que fossem a ser apedrejados deveriam ser apedrejados fora da cidade. E Estevão é arrastado para fora da cidade e apedrejado. Ser testemunha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, era ser um mártir. A própria palavra no original diz isso. Está disposto a dar a sua própria vida. Quando olhamos para o capítulo número 7, versos número 58 e 59, vamos ver que quando eles estão arrastando Pedro, arrastando Estevão e lançando fora da cidade, apedrejando, versículo 60, nos chama a atenção a expressão que aparece no verso 60. O verso 60 diz que enquanto eles arrastaram a Pedro, arrastar aqui é arrastar literalmente, Estevão, digo, Estevão estava amarrado os pés e as mãos, e era arrastado pelas ruas e calçadas da cidade para que seu corpo fosse totalmente ferido. E quando ele é lançado fora da cidade, ele se apoia com as suas pernas mesmo amarradas, e o versículo 60 diz: e pondo-se de joelhos. É impressionante quando olhamos para esse texto, porque a lógica nos diz que qualquer pessoa em um estado como este, um estado deplorável como este, estaria tentando correr, quem sabe largar as mãos e os pés e correr desesperadamente. Mas o mártir Estevão, no momento crítico da sua vida, coloca-se de joelhos. Que lição maravilhosa!
E quando um crente coloca-se de joelho, irmãos, um crente fiel a Deus, fiel à sua palavra, se coloca de joelhos, existe uma ligação direta com o céu. Porque quando os joelhos dos fiéis dobram-se e tocam neste chão, nesta terra corrupta, existe algo que aciona onde Deus está. A Bíblia diz que quando ele dobra-se os joelhos, os céus se abrem. Ele olha para o céu e vê duas pessoas que eu almejo um dia ver. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele olha para o céu, ele vê Deus assentado em seu trono, e do seu lado direito, o Filho amado. Cumprindo-se o que está em Lucas, capítulo número 12, versículo número 8, que a Bíblia diz que depois que Jesus foi morto, digo Marcos 16, 19, ele senta-se ao lado do Pai. Marcos 16, 19 nos mostra isso. O texto nos diz a seguinte expressão, é um versículo tão conhecido da igreja. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isto, foi recebido a igreja e fez o quê? Assentou-se à direita de Deus. Pedro, digo Estevão, é o primeiro mártir na história que tem essa imagem linda do céu. Um trono todo-poderoso, como o profeta Ezequiel viu, onde os seres viventes voavam embaixo do trono com relâmpagos, trovões e toda a glória de Deus. E Deus assentado neste trono celestial, e ao lado dele, o Senhor da igreja, com as mãos perfuradas e com a glória do resplendor do seu reino. Estevão olha e vê aquele lindo lugar. E ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa essas pessoas. A perseguição sempre foi uma arma que o aniversário da igreja usou para parar a marcha da igreja. Na era apostólica, nós encontramos esses registros que estamos mostrando com Tiago, como já falei no capítulo número 12, verso 1 e 2, de Atos dos Apóstolos. Herodes manda traspassá-lo com a espada. A tradição diz que ele foi torado no meio, literalmente no meio, colocado em uma pedra, em uma rocha, e uma espada afiada tora-lhes o corpo no meio. A partir do ano 64 da nossa era, surge uma perseguição contra a igreja nunca antes vista. Um homem imperador chamado Nero, o Louco. A história diz que no dia 14 de abril de 64, ele estava em Roma e de repente perdeu o sono, subiu em um dos seus palácios, em terraços reais, pegou a sua arma e começou a dedilhar tocando uma música. E enquanto isso, 10 das 14 províncias romanas estavam sendo ateadas por fogo. E por fim ele acusa os cristãos, a igreja, de ter sido responsável por isso. A partir daí inicia uma perseguição nunca vista antes em toda a história. É a partir de 64 que o apóstolo Paulo vai ser morto por conta da perseguição do Nero em 64. A tradição diz que Paulo foi decapitado. Sua cabeça foi colocada dentro de um saco, enterrada distante do seu corpo, quilômetros distante do seu corpo. O apóstolo Pedro, segundo a tradição, é crucificado de cabeça para baixo e morre vergonhosamente na praça pública nu, do jeito que veio ao mundo, todo chicoteado. Quando olhamos para o período seguinte, o período do Império Romano, nós vamos ver 10 grandes reis cruéis, 17
364 a 312, como Plínio Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurélio, Sétimo Severo, o próprio Maximino, Décio, Valeciano e por fim Diocleciano. Um historiador da igreja chamado Tertuliano, pai da igreja, discípulo de João, diz que muitos cristãos foram mortos logo já sendo lançados em tonéis com óleo fervendo. Tertuliano, em seus escritos, diz que houve um momento em Roma de que procuravam uma árvore e não tinha mais árvore, porque as árvores tinham sido abatidas para fazerem cruzes, e colocavam os discípulos do Cristo ressurreto nessas cruzes, chicoteados, maltratados, molhavam-se de óleo durante a noite e colocavam essas cruzes em valas e tocava-se fogo para fazer iluminação pública, para os soldados romanos andarem sem ser no escuro, enquanto os crentes eram queimados. O registro da igreja nos mostra, irmãos, que nesse período muitos crentes foram lançados na arena, no Coliseu, no grande Coliseu, que foi feito em teatro, anfiteatro público, aberto, para shows e palcos de tantas coisas, inclusive martírios de crentes. O pastor Abraão de Almeida, em um de seus livros, nos diz que muitas e muitas vezes os cristãos eram lançados com peles de animais mortos, molhados de sangue sobre o seu corpo, e eles eram amarrados aquelas peles de animais molhadas de sangue nas arenas e lançavam feras com fome, e as feras devoravam aqueles crentes. Existe um historiador chamado Dea Carnes, escrevendo a história da igreja, ele diz que muitas e muitas vezes, quando esses crentes estavam sendo destroçados, estavam sendo brutalmente assassinados por gladiadores, que eram soldados romanos, de outras nações, que serviam ao Império Romano, porque a sua nação havia perdido o seu território, e esses gladiadores eram homens fortes, eram soldados capazes de enfrentar 10 homens de uma vez só, e os crentes eram lançados presos, sem nenhuma arma, e esquartejavam os crentes dentro dos coliseus, enquanto os romanos estavam batendo palmas e gritando e dizendo opa, opa. O pastor Abraão de Almeida, em um seus livros, diz que milagrosamente, enquanto muitos desses cristãos estavam sendo degolados, enquanto muitos e muitos desses cristãos estavam lançados dentro do fogo, em óleo puro fervendo, enquanto muitos e muitos, quando as feras estavam ali matando aos poucos, arrancando braço, pernas e membros superiores e inferiores devagar, muitas e muitas vezes foi registrado que esses crentes estavam olhando para o céu, falando em cânticos espirituais, e muitas vezes com a mão levantada, falando em línguas estranhas. A capacidade do Espírito Santo que desce sobre a igreja em Atos 1:8 vai ser provada em Atos 8:1. A Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea também registrou tantos e tantos perseguições, perseguições. A Bíblia nos mostra de que muitos servos do Senhor
boca do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele chega com seus discípulos diante da cidade de Filipe. Ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns disseram um profeta, outros dizem Moisés, outros dizem Elias, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele olha para os discípulos e diz: sobre esta tua palavra, sobre esta tua afirmação, Pedro, eu vou profetizar agora para a minha igreja, eu vou profetizar para um povo forte que eu vou levantar na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As crentes cometiam. Tertuliano diz que o sangue dos crentes era como semente em terra fértil. Quanto mais o sangue caía, mas as pessoas levantavam e diziam: eu quero ser testemunha desse Cristo, eu quero ser um mártir desse Cristo também. Vale a pena morrer por este Cristo que morreu primeiro por mim. Hoje nós temos outros tipos de perseguições. Eu posso dizer que pelo menos 2 tipos de perseguição a igreja tem enfrentado hoje de forma ferrenha. É a perseguição no âmbito espiritual. Antes mesmo da igreja ser fundada, Satanás já havia lutado, tentado impedir que a mesma viesse a existir. No capítulo número 2, versículo número 16 de Mateus, nós vamos ver o primeiro investimento de Satanás para que a igreja não estivesse hoje marchando e triunfando. O capítulo 2 de Mateus nos mostra um registro histórico do nascimento de Jesus. E os versos 16 e diante precisamente nos mostram o seguinte. No capítulo 2, verso 16: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Quando os magos chegaram em Jerusalém, Herodes perguntou: faz quanto tempo mais ou menos que vocês têm esse recado de Deus, dessa estrela, deste rei dos judeus? E ele disse: era aproximadamente 2 anos, Herodes. E quando eles saíram, Herodes baixa um decreto, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi a primeira investida de Satanás para que a igreja não estivesse em pecado. Mas enquanto Satanás estava orquestrando a sua tropa de elite no inferno, existe um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas e comanda todas as coisas. Ele se antecipa: manda um anjo lá e vai lá para o Egito, leva esta criança para lá, meu filho, fica lá, porque entendam que era a vida dele. Satanás foi frustrado. O campo espiritual é o primeiro campo da perseguição contra a igreja, porque matando o seu líder não teria este grupo de pessoas que estão aqui hoje. No âmbito físico, que é o segundo, podemos dizer que no decorrer da história, milhares e milhares de cristãos foram mortos, como eu já falei, apedrejados, decapitados, crucificados, jogados para ser alimento das feras, queimados, e tantos outros. No capítulo número 11, como eu já falei, de Hebreus, verso número 35 a 37, veja na sua Bíblia o que o escritor aos Hebreus escreveu sobre a perseguição enfrentada pelos servos do Senhor. No capítulo 11, verso de número 35 ao 37, a Bíblia nos diz o seguinte: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados
açoitados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esta é a verdade da igreja cristã ainda hoje. Muitos sofrem perseguição de forma direta. Quantos e quantos países espalhados pelo mundo afora, países totalitários, países comunistas, quantas e quantas vezes nas redes sociais estão aí vídeos mostrando cristãos que são decapitados, que são alvos de torturamento até a morte, e ninguém faz nada. E por que a grande pergunta? É porque este é o preço de ser uma testemunha de Cristo em muitos lugares aí fora. Há poucos dias atrás, estava no Templo Central e alguém me mostrou um vídeo de um pastor que seria martirizado em um dos países da chamada Janela 40. E ele pediu alguns segundos para gravar um vídeo antes e, se possível, mandar para a sua família. E não me pergunte por que elas permitiram fazer isso. O vídeo tem em torno de 8 a 9 segundos. O vídeo só mostra ele preso com as duas mãos e os pés em um tronco, olhando para a câmara que estava à sua frente, rindo, sem nenhum desespero da morte. E ele dizia para a sua família, dá para perceber quando ele fala, ele dizia assim: não se preocupem, porque mais tarde nos encontraremos no céu. Só alguém que tem a Bíblia Sagrada no coração tem a convicção de que esta vida não sucumbe, não para, não termina aqui, porque existe uma que está preparada muito antes da terra ser construída. É isso que nos dá a certeza de enfrentarmos as perseguições. Hoje nós sofremos a perseguição teológica também, a teologia literal, onde muitos dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. A teologia chamada neortodoxa que diz não, a Bíblia é um livro qualquer. Quantas e quantas vezes na faculdade nós enfrentamos angústias com professores ateus e anticristãos que olham para nós com a Bíblia na mão e nos discriminam. Por que não dizer que esta também é um tipo de perseguição, onde o professor catedrático, acadêmico, olha para um jovem, para uma moça, para um rapaz e escarneia porque ele está com a Bíblia na mão e olha para ele como se ele fosse inferior aos outros, porque ele tem fé nesta palavra que aqui está escrita. E se isso não é perseguição, é o que então? Por que não dizer que sofremos perseguições hoje no campo civil, na esfera institucional do nosso país? Tantas e tantas leis que são construídas, que são arquitetadas, que são apresentadas para acabar com a igreja. Moramos em uma cidade que é considerada a capital do carnaval do Brasil, chamada Olinda. É impressionante que 1 mês, 2 meses antes do carnaval, tem ruas que não funcionam mais, carros não passam mais, pessoas não podem entrar mais livremente. Sabe por quê? Porque está sendo preparada a festa da carne. Mas se a igreja quiser fazer um culto público, são tantas e tantas burocracias, irmão. Tantos e tantos documentos que é preciso se providenciar. O ano passado foi decidido fazer uma cruzada grande em um determinado lugar, próximo à prefeitura, e alguém disse: não pode subir a carreira das novas. E
grande massa, vai acabar com as ruas. Como a igreja. Hoje ser crente, irmão, é ser motivo de neofalos em alguns lugares. Alguém olha para um crente com a Bíblia na mão e diz que ele é quadrado, que ele é ultrapassado. A rejeição contra os princípios bíblicos estará estampado para todo mundo ver, igreja. Porque não falamos também da perseguição na área da música. Músicas que detratam a Bíblia, que detratam a igreja. Letras profanas, que falam mal do ministério, que falam mal das irmãs. Músicas que têm o fim de atacar a santidade da igreja, estão aí sendo tocadas nas rádios 24 horas e ninguém faz nada. Porque se fizer alguma coisa, isso aí chama-se discriminação. E isso é o direito de opinião. E por que não dizer que isso também é um tipo de perseguição atual da igreja? Por que não falar das literaturas, irmãos, que são publicadas? Quantas e quantas poderiam ser citadas como o Código da Vinci, por exemplo? Deus o Delírio, Harry Potter e tantas publicações que foram publicadas com um único fim: dizer que a Bíblia é mentirosa e de que Deus não existe. Por que não falar sobre a teledramaturgia, mostrando filmes, novelas e programas que escarnecem da fé cristã e nos colocam como escárnios do mundo? Por que não dizer que isso é um tipo de perseguição também? A cultura chamada cultura popular. Eu já citei aqui o carnaval, mas poderíamos citar outras festas em que o mundo tem primazia, em que o mundo tem o primeiro lugar. Se a igreja precisar do espaço público, não pode, porque tem uma festa popular. É cultura. Na cidade de Olinda, se passar das 9 horas, você pode correr o risco de ser multado, porque não pode passar das 9 horas. Mas existem centros afros que viram a noite inteira soltando fogo e fazendo barulho, sem deixar ninguém dormir. E o que dizem é aquilo ali é cultural. É cultura. É a cultura africana no Brasil. Por que não dizer, igreja, que isso também é uma perseguição que sofremos? Poderíamos citar nas artes, na mídia, comerciais que afrontam a igreja, que afrontam a família, que afrontam a moral, que afrontam tudo aquilo que é um princípio ético familiar. Vídeos que são podres. Perseguições estas que tem muitas vezes trazido tantos problemas à nação brasileira. Essa igreja sempre foi alvo da perseguição, porque existe uma orquestra satânica tentando 24 horas parar a marcha deste povo. Existe alguém que está regendo, como Paulo diz, o príncipe deste século, que está regendo tudo o que ele pode: as leis, as músicas, a arte, a educação materialista, ateísta, fundamentalista, para tentar parar a marcha desta igreja. O que aconteceu com Estevão foi apenas o início do que estava programado por longos e longos anos. Eu gostaria de nesta noite dizer por quê? Mesmo em tantas perseguições, a igreja continua vitoriosa e marchando triunfante. Mas por quê? Primeiro, porque a igreja está firmada na rocha que é Cristo. Marcos 16 e 18, Jesus olhou para os apóstolos, como já foi dito, e disse: olha, a minha igreja vai estar alicerçada. Vai ter uma base, ela não vai estar em areia. Tem uma base poderosa para esta igreja. E sabe o que é esta base? Sou eu mesmo, a pedra angular, rejeitada pelos homens. Eu vou dar estrutura a este povo. Sabe por que não param na igreja? Sabe por
vivo, a coluna da firmeza e da verdade. Pode lá fora dizer o que quiserem, pode levantar a bandeira da cor que quiser, mas aqui tem uma bandeira da cor do sangue do Calvário, do sangue carneiro. E pode vir perseguição, porque aqui tem cruz, aqui tem Bíblia, aqui tem Jesus de Nazaré. Sabe por que não para esta igreja? Primeiro, ela está firmada em Cristo. Segundo, ela é a coluna da verdade. Em terceiro lugar, esta igreja é a lavoura de Deus e é difícil de Deus. Paulo, escrevendo sua carta ao 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo número 9, ele diz essa expressão. Paulo diz: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós, a igreja, a lavoura de Deus. Você sabe o que é lavoura, não sabe? Quem tem lavoura faz o que todos os dias? Cuida dela, limpa, dá um jeitinho aqui, não deixa ninguém pisar para não quebrar, não amassar, não deixar sujo. Agora, ele cuida. Sabe o que é que Paulo está dizendo quando ele disse que a igreja é a lavoura de Deus? Ele estava dizendo assim: olha, a igreja tem dono, a igreja tem proprietário, a igreja tem alguém que representa ela, e não é nenhum político, não é nenhum líder, é o próprio Deus que se levanta e diz: é meu povo, você é povo de Deus. Sabe por que não para na marcha da igreja ainda? Porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Diga assim: Cristo, somos mais. Diga mais forte: somos mais do que vencedores. Você crê nesta palavra? Sabe por que você está vivo hoje aqui em pé? É porque existe um Deus que está no céu. Ele é o El, Nelerá, Rahamim. Eu vou traduzir para você: o Deus Todo-Poderoso. Na sua com Deus. É coisa boa comum. Atos 9, versículo de número 4, versículo 3. E indo no caminho, Paulo, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Quando Paulo estava olhando aquela luz. Detalhe, não era qualquer luz, não. Ele disse que era mais forte do que a luz do sol. É porque o sol foi criado por esta luz. E aquilo que é criado é menor do que o Criador. A luz que apareceu para ele foi a própria luz do Deus poderoso. Veja o que diz versículo 4. E caindo em terra, então não tem como fugir. Quem se levanta contra essa igreja pode colocar em barrico de óleo, pode crucificar de cabeça para baixo, pode serrar no meio, pode dar para os ferros, pode dar para os gladiadores, mas vai chegar um dia de cair por terra. E caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, oh Saulo, por que é que tu me persegues? E ele disse: quem é o Senhor? E disse o Senhor: eu sou.
sou Saulo. Eu sou a Jesus a quem tu... Detalhe, Paulo nunca viu Jesus. Mas por que Jesus disse que Saulo perseguia ele? É porque Saulo estava perseguindo esse povo aqui. Aí quem persegue esse povo na frente de Jesus fica, fica comigo. Se eu quiser livrar, eu te livro. Mas se eu não quiser, eu não te livro. Mas tem hora que ele diz assim, deixa comigo, que agora quem vai se ver depois sou eu. Quando Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele disse, que propósito vocês fazem isso? Vocês vão ver que eu sou o Deus poderoso. Manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, 7 vezes mais. Isso só acontecia a cada um ano, irmão. Bota a segunda. Coloca a terceira força. A quarta. A quinta. A sexta. Bota o poder máximo aí, a sétima. Agora lança esse povo aí. Perseguição, né? Por quê? Porque eles não se curvaram lá. Foi a mesma coisa com Saulo aqui, viu? Saulo perseguiu a igreja porque a igreja não se curvou diante do judaísmo e do humanismo. Mas quando lançaram lá na fornalha, vamos deixar Saulo um pouquinho para cá, deixa eu vir para aqui para Daniel. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor olhou, não tinha 3, tinha quantos? É porque eles jogaram o servo do Senhor dentro do fogo, mas o profeta Naum disse que ele é fogo consumidor. Jogou dentro de Deus, Deus disse, era ali mesmo que eu queria, era dentro da fornalha que Deus vai mostrar que é livramento, viu? A perseguição está forte, mas ele vai livrar. Jesus olhou para Saulo e disse, tu não tem juízo não, é? Numa linguagem popular, quando ele diz assim, tudo é para ti, esse recalcitrado, ele estava dizendo numa linguagem nordestina, numa linguagem recifense. Não tem juízo não, sabe? Não sabe que esse povo aí é a minha igreja, comprada, lavada e remida com meu próprio sangue. Você tem nome, viu? Você tem nome, você tem nome. Veja aí Romanos, capítulo 8. Verso 31. A Bíblia nos diz o seguinte, a partir do verso 31. Iremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem? Igreja, uma pergunta. Se Deus é por você, meu irmão, se Deus é por você, meu jovem, minha jovem, meu adolescente, meu irmão, minha irmã, se Ele é por você, a pergunta é: quem será contra? É Golias, cai por terra. É Nabucodonosor, vai cair por terra também. Quem é Herodes, vai cair. A Bíblia diz que ele morreu cheio de bicho. Aquele que nem mesmo propôs o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica.